Um bom dia a todos. Então, é uma alegria estar aqui com os irmãos, é realmente uma felicidade. Eu, só me apresentando um pouquinho mais, eu sou, como disse o Padre Douglas, eu sou o Padre José Eduardo, sou aqui do nosso presbitério de Osasco. E estou na cidade de Osasco, tem uma paróquia em Osasco. Mas eu sou meio cigano, assim, né? A gente anda de cima para baixo, dando aulas, ministrando, porque, além de tudo, ainda sou militante do movimento Pró-Vida. E acabei ficando muito conhecido no Brasil por questões de aborto, gênero, família, educação, ou seja, coisas ruins, né? A gente sempre falando de coisa ruim, né? Gênero, aborto, etc. E são raras as ocasiões em que a gente pode vir e ministrar a palavra. É muito interessante isso, porque como eu acabei ficando conhecido muito mais pelo lado acadêmico, tem muita gente que fica até assustada quando descobre que eu tenho um lado carismático. Tem gente que não sabe disso, né? Bom, eu vou seguindo mais ou menos o ritmo que a vida dá, mas glória a Deus por tudo. Muito bem, eu queria que vocês fossem comigo em Lucas capítulo 4. E eu queria dizer para os irmãos também que eu não quero assim arrasar, não. Eu quero fazer uma pregação muito simples hoje, uma meditação da palavra, né? Porque às vezes a gente quer arrasar e a carne acaba gritando tanto, né? Eu queria que o nosso coração ficasse muito sensível ao Espírito Santo essa manhã. E que a gente pudesse receber muito mais do que de mim, recebesse diretamente do Espírito do Senhor. Que haja um espírito de revelação atuando nos nossos corações. Todos esses momentos. Bom, eu queria começar no versículo 16, mas eu não vou ler tudo, até porque os irmãos já conhecem essa palavra. Nós estamos no capítulo 4, Jesus foi batizado, depois ele foi para o deserto, lá aconteceram as tentações, e dali ele vai diretamente para Nazaré, sua terra. Ele vai para a sua casa, digamos assim. Ele vai para o lugar mais óbvio, vai para o lugar da origem, onde ele passou a maior parte da sua vida. Diz versículo 16: dirigindo-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus está seguindo simplesmente o ritual que ele seguia como um judeu todos os sábados. Ele vai para a sinagoga. Ele vai para o lugar onde se reúne a comunidade. Ali ele abre o rolo do profeta Isaías e procura, diz o texto, essa passagem, capítulo 61 de Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Ele enrola o livro, se senta, todos o olham, ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então, a reação diante da apresentação que Jesus faz de si mesmo é mais ou menos como se ele dissesse: olha, eu sou Jesus Cristo, esse é o meu currículo. Vocês me conhecem, segundo esses anos todos, eu vivi aqui em Nazaré como carpinteiro, mas agora eu vou me apresentar para vocês com quem eu sou. Então está aqui a minha carteira de identidade, aqui o meu CPF, aqui o meu RG, aqui a minha identidade, aqui é quem eu sou. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me enviou ele dá quais são os critérios da sua missão, quais são os alvos da sua missão, os objetivos da sua missão. E a reação diante disso é uma reação de fechamento.
O versículo 28 diz: a essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram fora da cidade. E conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali para baixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Ou seja, a resposta daqueles nazarenos foi uma resposta homicida. A graça se manifesta entre eles, mas a resposta da lei na sinagoga é uma resposta homicida. Nós queremos matar a graça. Nós não suportamos a graça. Nós não queremos saber dela. Nós queremos jogá-la. Inclusive, precipício abaixo. Nós não queremos nem tê-la diante dos nossos olhos. Ela tem que desaparecer da nossa frente. Ora, ele passa pelo meio deles, porque a graça sempre dá um jeito de passar, viu? São Paulo diz que o verbum dei non est alligatum, a palavra de Deus não está amarrada. Então Deus, ele sempre dá um jeito de passar pelo meio de tudo. E aí o que acontece? Ele vai para Cafarnaum. Também ensinava ali aos sábados. Você percebe esse movimento completamente livre da graça de Deus. Ele vai agindo aonde ele encontra espaço. Ele vai passando por onde ele pode. Ele expulsa um demônio na sinagoga. Depois ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. Ele vai da sinagoga para a casa. E quando ele entra na casa de Simão, é aí que eu queria concentrar um instante. A sogra de Simão estava com febre alta, pediram-lhe por ela, inclinando-se sobre ela, ordenou a febre deixou-a, ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque não sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Ora, prestem atenção no movimento que o texto faz. Jesus vai para Nazaré. Ele se apresenta de acordo com a palavra profética. Ele diz: eu sou aquele de quem diz Isaías. Eles reagem como homicidas. Querem tirá-lo de lá. Ele dá um jeito, passa pelo meio deles, vai para a região de Cafarnaum. Ele começa expulsando um demônio na sinagoga. Vai da sinagoga para a casa da sogra de Simão. Quer dizer, uma senhora, uma idosa, doente, em fim de vida, completamente sem perspectiva. E ali na casa, o que acontece? Acontece uma expansão. Termina o dia, curas, milagres, prodígios. Jesus, que começa com um demônio, lá em Nazaré ele não expulsa demônio algum, ele não cura ninguém. O texto diz que inclusive ele não pode curar ninguém lá. Em Cafarnaum ele expulsa um demônio na sinagoga, mas na casa ele começa a fazer prodígios. Começa a acontecer algo extraordinário da parte de Deus ali. Há uma espécie de movimento expansivo de manifestação do sobrenatural. O sobrenatural se manifesta em toda a sua exuberância, em toda a sua força. E as pessoas começam a trazer gente ali. Ele começa a expulsar demônios, a curar, a intervir na vida daquelas pessoas. Mas a noite avança. É muito interessante que o texto diz que tudo isso começa no cair da tarde. Começa no cair da tarde. O evangelista está fazendo uma referência a esse paradoxo da fé,
esse claro escuro, né? Quando todos os sentidos se apagam, a fé sobrenatural nasce no nosso coração. Quando nós deixamos de olhar segundo a mente, começa a se acender uma luz no nosso espírito, e nós vamos conhecendo o Senhor, Ele vai começando a manifestar a sua glória. Então, é nesse paradoxo, é no crepúsculo que começa uma aurora, e é na medida em que uma outra aurora, a aurora natural, começa um outro crepúsculo. Jesus, ele se retira, ele sai. As pessoas vão procurá-lo, mas ele diz, não, convém que eu vá para outros lugares. Ele se retira, ele vai para o lugar de oração, e dali ele começa a percorrer num ministério cotidiano, diário. A passagem para o capítulo 5 é uma passagem de ensino, todos os lugares da Galileia. Ora, eu paro aqui um instante. O que acontece na história da igreja? Acontece que nós todos corremos o risco de nos tornar uma sinagoga. Ou seja, nós nos tornamos uma sinagoga quando nós transformamos a graça em lei. Quando nós regredimos para o nível da lei. E todos nós podemos fazer muito isso. É muito interessante que nós temos uma facilidade muito grande de tentar domesticar o sobrenatural. Nós queremos fazer com que Deus caiba dentro das nossas categorias. E é impressionante que quanto mais passa o tempo, mais nós corremos o risco de achar que nós já entendemos Deus. Nós paramos de ouvir a Deus porque estamos acostumados demais com Ele. Nós achamos que já sabemos quem Ele é. Nós imaginamos que nós já temos controle sobre o que Ele faz. Nós pensamos que nós já vimos tudo. Nós nos despreparamos para as surpresas. Nós estamos por demais acostumados com o Nazareno. Nós achamos que Ele já é o nosso conterrâneo. Nós não permitimos que Ele nos surpreenda. Ora, quando nós entramos nessa dinâmica de quem convive com Deus, e nós fazemos isso em todo momento, é impressionante, não importa se você é pentecostal, se você é carismático, ou se você passou por uma linha qualquer das ondas de avivamento pela história, nós sempre corremos o risco de tentar congelar a onda. E nós temos que entender uma coisa. Jesus diz, quem beber da fonte que eu darei, nascerá dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Não tem como engarrafar uma fonte. Não tem como engarrafar uma fonte. Portanto, nós muitas vezes queremos não apenas engarrafar a fonte, mas nós já temos até a fábrica do rótulo que nós vamos colocar na garrafa. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. O pai disse ao filho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão precisa sempre se acostumar que há um Melquisedeque. Há um sacerdócio que ultrapassa a sua capacidade de visão. O Espírito Santo, ele não está limitado àquilo que nós imaginamos, àquilo que nós achamos, porque o vento sopra onde quer. Ele faz exatamente as coisas segundo Ele quer. Portanto, é necessário perder essa psicologia nazarena. Essa psicologia de quem está o tempo todo tentando colocar um pedigree em Deus. Que está tentando o tempo todo fazê-lo encaixar-se dentro dos nossos próprios esquemas. É preciso desaprender, de certo modo, algumas coisas que nós aprendemos. Os nossos maneirismos, os nossos cacuetes, os nossos vícios mentais, as nossas próprias durezas e enrijecimentos. Nós temos que fazer uma espécie de fisioterapia no espírito para voltar a ter a mobilidade nas suas mãos. Ora, quando isso acontece, a graça, veja, ela não se limita às nossas circunscrições. Ela dá um jeito de passar. Ao longo da história da igreja é isso que acontece. Aparece alguém e quer meio que controlá-la.
tudo bem. Ela passa por nós. Ela passa por nós, ela dá um jeito de continuar. Ela atravessa o nosso caminho e dá um jeito de continuar. E o trabalho de expansão da graça continua acontecendo. Ela vai se expandindo. Ela vai para uma sinagoga, depois ela vai para uma casa. Ela pega quem está com febre, enrijecido numa cama, e ela começa a amolecer a velhinha. A graça pega a velhinha e faz essa velhinha andar. A graça tira essa velhinha da cama e faz essa velhinha ficar em pé e começar a ministrar, a ser um instrumento útil. Não importa se você já é uma velhinha, há graça de Deus para você, para fazer você ficar em pé e para restituir a tua mobilidade no Espírito Santo. Há uma graça poderosa que vem para curar a sua fixidez, que vem te tirar de todo o enrijecimento. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Começa a caminhar, a andar de acordo com Jesus, a seguir docilmente, livremente, de uma maneira maleável. Aquilo que o Senhor quer trazer para esses dias. Ora, quando Jesus consegue nos tirar da sinagoga e nos colocar de novo na casa, quando Ele consegue nos devolver a mobilidade, o que acontece? Acontece uma manifestação extraordinária dEle. Acontece aquilo que nós chamamos de avivamento, ou despertamento espiritual, ou renovação espiritual, seja lá o nome que se queira dar para isso. Mas tudo começa com Deus tirando uma velhinha da cama. Eu vejo que o que acontece conosco, hoje em dia eu vejo muitas pessoas pregando uma espécie de avivamento despersonificado, como se fosse uma superestrutura que vem a despeito de quem está embaixo. Só que a palavra diz que a uns Ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres para a edificação dos santos. Ou seja, nós temos que ser os homens desse avivamento. Deus quer mudar o nosso coração. Deus, Ele quer entrar na casa para nos tirar da cama. Ele quer tirar as nossas febres. E você tem que entender uma coisa: a sua febre não é a mesma coisa que o fogo do Espírito Santo. A sua febre pode ser o excesso da sua euforia humana. A sua febre pode ser o excesso do seu entusiasmo humano. Deus, Ele precisa curar a nossa febre para que o seu fogo sobrenatural caia. Ele precisa tirar o nosso estado febril. E muitas vezes Ele precisa nos esvaziar da euforia humana. Às vezes eu vejo muitos lugares em que as pessoas estão se sentindo assim: eu estou desanimado, eu não sei o que está acontecendo, eu não sinto mais interesse, eu tenho orado contra a minha vontade, eu não sinto mais aquele desejo de jejuar, eu não tenho mais encanto pela presença de Deus, parece que a adoração já não me diz muito mais. Aleluia. Isso significa que você está sendo curado da sua febre. Deus está tirando todo o fogo humano da sua igreja. Antes de vir uma visitação sobrenatural, Deus precisa fazer com que acabe toda a fé natural. Antes de que o Espírito de Deus se manifeste na terra, Ele precisa colocar o Espírito do homem no seu devido lugar. Ele precisa fazer com que o nosso eu esteja acrijolado, esteja colocado na sua real posição. Nós precisamos perder toda a esperança em nós mesmos. Enquanto nós não estivermos desconstruídos, talvez você diga assim: nossa, eu estou um caco, eu estou um pó. Sem pó não tem Adão. Deus precisa desfazer
desfazer aquilo que nós fazemos. Deus precisa te tirar de Nazaré, te levar para Galileia e te encontrar dentro de uma casa, nos tugúrios do lar, em cima de uma cama. Deus precisa te encontrar dentro do quarto, com a porta fechada, no lugar secreto. Deus precisa te pegar lá, onde ninguém vê. E Ele entra lá, onde Ele está formando o coração dos seus obreiros. É lá que Ele precisa nos pegar. E nos pegando lá, Ele gera em nós o caráter de dependência dEle. Ele gera o caráter de dependência completa dEle. Ninguém consegue se levantar da cama sozinho. Eu não consigo sair de um estado febril sozinho. Eu não consigo voltar a andar sozinho. Eu preciso que Ele venha e eu preciso que Ele faça isso. O nome disso é graça. É Ele fazendo, é Ele agindo, é Ele entrando lá no meu lugar e me pegando na minha prostração. Portanto, não fique triste de se sentir pequeno, ou quebrado, ou arrasado, ou destruído, porque esses são os vasos escolhidos de Deus. São homens cuja pretensão acabou. Homens que foram levados até o fim da linha. Homens em quem você diz, do ponto de vista humano, já não há mais esperança nenhuma para ele. São esses os preferidos. São esses que o Senhor pega. E é na casa desses que Deus começa a agir. Só que acontece o quê? Que Jesus age, mas amanhece o dia e Ele vai. E é muito interessante entender isso. Por quê? Ele opera milagres, opera prodígios e depois Ele se oculta. Ele opera milagres, Ele opera prodígios, acontece uma manifestação, uma erupção da sua graça sobrenatural e de repente Ele se oculta. É sempre assim que acontece. Esses dias nós, católicos, estávamos celebrando a festa de Pentecostes, inclusive eu estava explicando isso para o meu povo. As ondas do avivamento, elas são exatamente assim, um alto e baixo. Vós me vereis, mas depois não me vereis de novo. Mas depois me vereis, mas depois não me vereis de novo. Mas depois me vereis, mas depois não me vereis de novo. É uma onda que vem e vai, e vem e vai, e vem e vai. Às vezes, Deus vem e se manifesta de modo exuberante, escandaloso. Você não precisa quase pregar que acontecem as coisas. Você mal abre a boca e parece que tudo começa a acontecer. Depois, parece que essa visitação vai diminuindo, até que nós chegamos num ponto baixo. E depois você fala, o que acontece? Depois de um tempo, volta uma nova visitação de Deus. E aquilo sobe. Assim como acontece com as ondas do mar, né? Inclusive em nível crescente. Você tem uma onda pequena, depois uma onda pequena, depois uma onda maior, depois uma onda pequena, depois uma onda pequena, e depois vem a maior de todas. É assim que Deus age com as suas visitações. Ora, entender isso, de um lado, nos deve levar a ter uma grande tranquilidade no espírito. Porque Deus tem os seus tempos. Ele faz as coisas como Ele quer. E ao mesmo tempo deve nos levar a ter responsabilidade. Porque quando nós estamos num momento de baixa de uma onda, esse é o momento em que realmente quem é de Deus fica. Esse é o momento em que quem é de Deus precisa ser formado. Essa é a hora em que nós precisamos edificar o caráter das pessoas. É a hora que nós precisamos tratar a sua personalidade. É a hora que nós precisamos pastoreá-las. É a hora que nós precisamos discipulá-las. É o momento em que já não há mais algo de transcendente e escandaloso que chega. Mas
a Jesus andando pelas cidades da Galileia. Ele vai passando, ele vai passando, ele vai passando de um lado para outro, de um lado para outro, ensina um, ensina outro, prega aqui, prega acolá, faz uma coisa aqui, faz uma coisa lá, mas já não é um momento de uma ação tão escandalosa. Ora, então começa o capítulo 5 de São Lucas. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, é a continuação lógica desse. Parece que há uma quebra, né? Mas não há uma quebra. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, então não há uma quebra. Ele está dando a continuidade lógica do assunto. Ele foi andando pela Galileia e um dia ele estava no lago de Genezaré. Aconteceu que um dia ele estava no lago de Genezaré, na mesma região da Galileia. O povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, vai para águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada a apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Ora, vejam o que acontece. Jesus está pregando na praia. Então, comprimido pela multidão, veja, ele não está fazendo absolutamente nada de extraordinário, ele está apenas ensinando, mas há uma multidão em busca da palavra. Ele precisa sair da praia, porque a multidão é muito grande, então ele tem que subir a uma plataforma. Havia 2 barcas, ele escolhe entrar na barca de Simão. Veja, ele poderia ter entrado na outra barca, mas ele escolheu entrar na barca de Simão. Por que ele escolheu entrar na barca de Simão? Porque ele já tinha ido à casa de Simão? Porque ele já tinha curado a sogra de Simão? Porque ele já tinha, a partir da casa de Simão, estabelecido um ponto a partir do qual ele estava pregando? Jesus não entra na barca de quem ele não entrou na casa antes. Jesus não sobe na barca de quem não tem intimidade com ele. Ele sobe. Ele entra na barca de Simão. E o que acontece? Quando ele entra na barca de Simão, quando ele visita a barca de Simão e prega a partir da barca de Simão, ele começa a comandar aquela barca. E ele diz: olha, vão para o lado mais profundo. Eles já estavam lavando as redes. Eles já tinham pescado a noite inteira. Não tinham tido efeito algum, não tinham conseguido resultado nenhum. Vai para águas mais profundas. Vai para águas mais profundas. Eles vão para as águas mais profundas. Eles dizem: na tua palavra. Notem que a coisa que me impressiona nesse texto é que Pedro não pediu nada. Ele não diz: olha, nós passamos a noite inteira pescando, nós estamos passando necessidade, o senhor não podia dar um jeito, quebrar um galho para nós? Não.
ele não tem mais ideia de que vai acontecer nada. Ele está lavando as redes, já não tem mais expectativa de pesca. Já não tem mais nenhum tipo de espera por um resultado. Parece que ele está no fim. Parece que já não há mais nada. E então a iniciativa é de Jesus. Ele diz: vão para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Pedro responde: na tua palavra, Senhor, lançarei as redes. Por causa da tua palavra, em consideração à tua palavra. Não é porque eu estou fazendo um raciocínio e cheguei à conclusão de que esse é o momento mais oportuno. É quase como se ele dissesse: bom, eu não acredito mais nisso, mas por uma educação, né, para não deixar o senhor falando sozinho, eu já vi tudo que o senhor fez aí, né, tudo bem, eu vou lançar as redes. E o que acontece? Que eles apanham tanta quantidade de peixes que a rede se rompe, os barcos quase afundam, mas é isso que eu queria chamar a atenção, versículo 7. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Nós estamos em barcas diferentes. A única coisa que pode unir a igreja chama-se avivamento. Não adianta nós acharmos que nós, pela nossa iniciativa, vamos conseguir nos unir. Esta é a unção deste movimento. Nós não queremos ter ideias boas ou amizades humanas que nos unem. Nós estamos na expectativa que algo de uma visitação que vem do céu. De que Jesus chegue aqui. Jesus chegue aqui, ele escolhe a barca que ele quiser. Ele pega a barca que ele quiser. A hora que ele entra na barca tem tanto peixe que nós precisamos chamar os companheiros da outra barca para que nós possamos dar conta daquilo que o Senhor está fazendo. As ondas de avivamento, elas precisam chegar em níveis cada vez mais amplos. E o Senhor está fazendo isso. Desde aquilo que aconteceu na Rua Azusa, desde a chuva Seródia, desde os movimentos de cura da década de 70, desde os avivamentos que chegaram nos hippies na década de 70, 80, desde todo o avivamento que chegou nas igrejas históricas no final da década de 50, começo da década de 60. Nós acreditamos que essas ondas, elas estão chegando cada vez mais longe, elas estão abarcando cada vez mais grupos, porque o propósito de Deus é comunhão. Ele quer vir à terra para estabelecer comunhão com os seus. Ele quer juntar os seus filhos. Ele quer fazer com que os seus filhos estejam unidos um ao outro. E isso não acontece por uma iniciativa nossa. Se nós quisermos fundar o Sindicato dos Pescadores, se nós quisermos fundar a Associação dos Pescadores e ficar misturando barcos de acordo com a nossa iniciativa humana, a única coisa que nós vamos conseguir é ter uma pesca frustrada coletiva. É uma pesca frustrada coletiva. Mas quando nós deixamos o Senhor entrar na nossa casa, quando nós temos intimidade com Ele, quando nós entendemos o coração dEle, quando nós vamos com Ele para o seu lugar de intimidade, quando nós deixamos que Ele entre, que Ele diga, que Ele direcione, que Ele fale, que Ele faça o que Ele quer, então Ele começa a produzir um resultado sobrenatural. E quando os peixes invadem a barca quase afunda. A nossa barca precisa afundar pelo peso da glória de Deus. A nossa barca precisa afundar. O que significa? Quando Jesus fala, peguem essa barca e levem para águas mais profundas. Isto é uma imagem, é como que um tipo daquilo que o Senhor precisa fazer antes do seu retorno. Ou seja, nós temos no final do capítulo 4 uma visita
extraordinária de Jesus à casa de São Pedro. Com manifestação de curas, com manifestação de milagres, com uma exuberância inacreditável, com muita força, etc. Mas isso vai e vem, isso vai e vem, isso vai e vem, isso vai e vem. Ora, chegará um momento em que Deus fará a sua igreja brilhar com tanto esplendor nessa terra que Ele vai vir para buscá-la. O Senhor está preparando o seu corpo para uma explosão de amor tão grande, porque Ele precisa preparar uma noiva pura, sem mancha, sem ruga, apaixonada, acendida de amor, incendiada de amor por Ele. O Senhor está preparando isso, mas Ele está como que dizendo: ora, não desanimem. Vocês precisam ir para águas mais profundas. O que significa águas mais profundas? Isso pode ter muitos significados, mas hoje eu queria simplesmente pegar um único significado. Águas mais profundas. O Senhor está dizendo: eu quero que vocês mergulhem no oceano do meu Espírito. Por quê? Porque nós podemos correr o risco de ter ondas superficiais que são apenas esporádicas. São momentâneas, são internas, elas não conseguem se manter, não são sustentáveis. Isso acontece toda vez que você está com Jesus na praia, ou quando você está com Jesus na porta da casa. É uma visitação momentânea, forte, só que o Senhor quer nos levar para a profundidade do seu Espírito. Nós precisamos encontrar esse lugar de mergulho. Sabe mergulhadores que eles se equipam e eles descem para o fundo do mar. Eles vão para o fundo do mar, para aquele lugar onde já não tem mais parede, não tem chão, não tem teto, não tem nada. Onde eles simplesmente estão se movendo naquela atmosfera. Ontem, eu tenho ultimamente praticado natação, né? Descobri que nadar é uma coisa dificílima. E ontem o professor me falou uma coisa que eu quase caí dentro da piscina. Porque ele ministrou para mim, ele nem sabia disso. Ele disse assim: o senhor sabia que a água tem 400 vezes mais pressão do que o ar? Eu digo, há uma pressão no Espírito Santo. Quando nós aprendemos a mergulhar no Espírito Santo, nós ficamos como que dominados por essa pressão sobrenatural. Quando Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, nos impele a um peso de Deus. Da parte do Senhor uma confidência. Ele coloca o seu coração em nós, Ele coloca o seu amor em nós. Ele quer preparar em nós essa igreja que está sensibilizada para os seus sentimentos, para aquilo que Ele quer, para os seus sonhos, para a sua vontade, para aquilo que Ele quer realizar. Não é o que nós queremos, não é aquilo que a nossa ideia, o nosso engenho, a nossa capacidade quer. Quando nós falamos em unidade, muitas vezes nós podemos falar apenas com base nos nossos sonhos, nas nossas utopias. Ora, entrar para a intimidade com o Senhor significa entender o que a unidade significa para o coração do Senhor. O que o Senhor sente quando Ele nos vê com rixas? O que o Senhor sente quando Ele olha para o Brasil e vê essa espiritualidade revanchista que existe em muitas pessoas? O que o Senhor sente quando Ele vê muitas pessoas pegando a palavra dEle, pegando o Evangelho, para se agredirem mutuamente? O que o Senhor sente quando Ele está agindo num lugar e outros irmãos dizem: isso não é Deus, isso é Beuzebu?
porque não se encaixa nos meus rótulos. O que o Senhor sente quando Ele quer usar uma pessoa para falar conosco? E nós, por causa dos nossos preconceitos, da nossa mentalidade endurecida, nós dizemos: não, você não é da minha barca, portanto eu não te aceito, você não é bem-vindo. O que o Senhor sente com isso? Quais são os sentimentos que existem no coração de Deus, quando eles veem esse problema que existe em nós, o mal-estar que é no nosso coração, quando nós não nos aceitamos, quando nós não deixamos que o nosso caráter seja curado? Sabe por quê? Porque aquele avivamento que o Senhor quer nos dar para os nossos dias, ele não poderá ser rotulável. Ele não poderá ser controlável. Não adianta fazer garrafa, porque as garrafas serão explodidas, as barcas vão afundar. O Senhor quer ser conhecido como soberano. O Senhor quer nos assustar com o seu poder. Ele quer nos assombrar com a sua glória. Alguns dizem que houve uma era da igreja, que foi a era de Pedro, depois uma era de Paulo, ou uma era de Tiago. E por fim vem a era de João, que é uma era em que nós não estamos mais tão focados em distinções, em tentativas de sistematização, em que nós deixamos o Espírito Santo chegar e Ele nos conduzir ao lugar aonde Ele se manifesta, aonde Ele se revela. Isso só pode acontecer por uma ação soberana dEle. Isso não vem por iniciativa nossa, por aquilo que nós fazemos. Eu não sei se essa teologia da história está correta ou não, e eu também não tenho pretensão nenhuma de entender. O que eu sei é que Cristo está preparando para si uma noiva pura, santa, sem ruga, imaculada, uma noiva que se preocupa com Ele, que tem apreço pelos sentimentos do seu coração. Eu quero me importar com Deus, com aquilo que Deus sente. Eu quero me importar, eu quero estar sensibilizado. Eu quero ser alguém que diz: Senhor, eu me importo com o que o Senhor sente. O que o Senhor está falando. O que o Senhor quer para os nossos dias? Nós temos que ser essa geração. Essa geração de irmãos que resolveram olhar para o Senhor e aguardar o momento em que Ele vai subir em qualquer uma das nossas barcas e esperar essa surpresa. Enquanto uma onda não chega, nós não queremos criar uma onda pelas nossas próprias forças. Nós não queremos inventar nada. Nós não queremos fazer algo artificial. Nós não precisamos disso. Ele não quer isso. Enquanto uma onda não chega, nós estamos em Jerusalém com os apóstolos esperando o dia de Pentecostes. Nós estamos aguardando a visitação do Senhor. Nós estamos esperando que Ele venha. Nós estamos querendo que Ele chegue. Ah, se viesses dos céus. Ah, se rompesses os céus e viesses. As montanhas seriam desfeitas na tua presença, diz o profeta. Se a visitação do Senhor chega, as montanhas se desfazem. A hora que a visitação do Senhor chega, Deus aplana todos os nossos caminhos. A hora que a visitação do Senhor chega, Deus vem e cria um vale para que apenas Ele seja o soberano, apenas Ele reine, apenas Ele manifeste a sua glória. É isso que o Senhor quer gerar no nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja tão modo sensível para Ele, que nós possamos ouvi-lo e dizer: Senhor, reina do jeito que o Senhor quer. Eu quero simplesmente estar possuído por esse peso da sua glória. Eu quero estar como intercessor aos teus pés, gerando esse peso, discernindo os fardos que estão no coração do Senhor.
Eu entro com o Senhor para esse lugar e deixo o Senhor moldar os meus sentimentos. Eu deixo o Senhor moldar o meu caráter. Eu deixo o Senhor gerar em mim esse coração dócil. Eu permito que Ele me ressensibilize, que Ele me quebre, que Ele me cure, que Ele me coloque no chão, porque eu quero que Ele desça sobre a igreja desses nossos dias. Eu quero que haja uma onda tão grande da glória do Senhor, que o nome do Senhor seja conhecido, porque eu sei que o Evangelho nunca enfrentou tantas barreiras como em nossos dias. São tantas ideologias, são tantos problemas, são tantas situações de cegueira espiritual, são tantos espíritos malignos dominando as pessoas, cegando, ferindo, porque a missão de Satanás é essa, é ferir. Mas a palavra diz: tu lhe esmagarás a cabeça e ele te ferirá o calcanhar. É preciso que a pisada venha de cima. É preciso que a pisada venha de cima. Só um milagre do Senhor, só um avivamento do Senhor pode empoderar a igreja da nossa geração para render de novo este mundo ao senhorio de Cristo. O maior evangelizador é o Espírito Santo. É Ele que desce, é Ele que faz a obra, é Ele que, quando decide vir, faz com que todas as coisas aconteçam. É Ele que faz a pesca ser milagrosa. Mesmo que o trabalho de limpar os peixes seja nosso, mesmo que o trabalho de segurar as redes seja nosso, mesmo que as redes se rompam, e haja necessidade de aparecer outras, mesmo que tudo isso aconteça, quando Ele vem, o céu faz com que os seus eleitos cheguem, porque voltou o pão para Belém. Há pão na casa do pão. Voltou o pão para a casa do Senhor. A glória do Senhor. Eu só queria dizer isso para os irmãos. Nós precisamos nos importar com Deus, com os sentimentos dEle, com aquilo que Ele quer. Esse é o espírito profético que o Senhor pode nos dar. Essa sensibilidade para ouvi-lo, para escutá-lo, não depende das nossas iniciativas. Eu não quero andar mais rápido que o Espírito Santo. Eu quero simplesmente seguir aquilo que Ele quer. É isso que nós queremos. Estar com o coração sensibilizado para o Senhor. Sensibilizado para o Senhor. Esses dias eu falava com o Ângelo Batos, meu amigo, meu irmão. O quantas vezes a gente se sente na sinagoga de Nazaré. Sabe, irmãos, é verdade. A gente não é muito bem entendido às vezes. Nós falamos dessas coisas. E quantas pessoas estão com aquele coração cheio da lei. E nós sabemos que nós já passamos por isso. Talvez nós já tenhamos sido assim. Talvez nós também já tenhamos tido essa presunção de querer domesticar o Espírito Santo e fazer com que ele entre dentro das nossas categorias. Nós vamos ter que nos sacrificar muito. Mas não importa. É por causa do Senhor. Assim como Moisés disse para Deus quando Deus queria destruir o povo dele: se Deus não faz isso não, o que vão falar do Senhor? A sua fama vai ficar prejudicada no mundo. Nós temos que nos importar com o Senhor. Senhor, há um evangelho para ser pregado, há tanto peixe para ser atraído, Senhor, há tanta gente para ser salva, Senhor. Há tanta gente perdida, tanta doideira nesse mundo, Deus. É por causa do Senhor, por causa dos sentimentos do Senhor, é por causa do coração do Senhor.
é por causa do que o Senhor quer, é por causa do que o Senhor deseja. Nós estamos aqui, nós estamos prostrados, nós estamos rendidos, nós estamos fracos na Tua presença, nós estamos quebrados. É por causa do Senhor, é porque o peso que o Senhor traz ao nosso coração é esse. É porque a Tua palavra tem que ser testemunhada, a Tua palavra tem que ser levada. O nosso coração está aqui, quebrado, despretensioso, humilhado. Nós queremos nos esvaziar de todo exclusivismo, de toda presunção, de toda arrogância. Traz cura para os nossos corações, Jesus. Nós queremos nesses dias gerar cura para tantos irmãos nossos, Senhor, arrasta-nos de Nazaré para Galileia. Leva-nos à beira das praias. Faz-nos, Senhor, estar contigo na Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para um espírito quebrantado nesse dia, nessa manhã. Nós queremos começar esses dias de conferência com a nossa alma rendida no pó para receber do que o Senhor quiser fazer, para acolher a palavra do Senhor do jeito que o Senhor quiser. Nós queremos estar com o coração rendido. Cai sobre nós, Senhor, com o peso dos fardos que estão no Teu coração. Nós queremos Te sentir. Nós queremos pegar esses fardos que estão no Teu coração. E por causa do amor do Teu nome, por causa do amor da Tua palavra, por causa do amor pelo Teu Espírito, nós queremos ser esses homens e mulheres da reconciliação. Esta geração profética que pega no reino dos céus e deixa a Tua palavra cair na terra. Senhor, nós queremos sim que o Senhor suba as nossas barcas, mas nós reconhecemos a Tua soberania. Ó Deus, Tu és soberano. Tu és soberano, vem com as Tuas ondas sobre a terra. Nós queremos apenas estar aqui à expectativa do que o Senhor tem para nós. Nós queremos estar apenas na expectativa do que o Senhor tem para nós. Entra nos sentimentos do coração do Senhor agora. Entra nos sentimentos do coração do Senhor pela igreja, na misericórdia do Senhor sobre a sua igreja, na tristeza do Senhor por tantos na sua igreja que estão com o coração tão cheio de mundanismo, de apegos, de barreiras, de juízos, de durezas, de pecados, Senhor. Senhor, 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 vem, 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 vem sobre nós, Senhor. Nós sentimos o que o Senhor sente. Senhor, nós nos sensibilizamos para o que o Senhor quer. Oh, nós entramos, Senhor, na sintonia com os Teus sentimentos, oh Deus. Cura essa velha doente, Senhor. Cura essa velha doente de toda febre, Senhor. Essa velha paralítica, Senhor, que já se endureceu, Senhor, que acha que já viu tudo, Senhor. Essa velha, Senhor, que é incapaz de falar, Senhor, que é incapaz de servir. Vem e cura, Jesus. Visita nos nossos leitos. Levanta, levanta, levanta a Tua igreja, Deus. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Porque nós não somos nada, Senhor. Vem nos mostrar, Deus. Vem nos mostrar, Deus. Vem nos mostrar aquilo que nós não somos. Oh. Vai ficando em pé. Recebe do Senhor um espírito de intercessão nessa manhã. Recebe do Senhor gemidos espirituais. Recebe do Senhor
dores de parto, por toda essa situação. Recebe do Espírito Santo uma identificação profunda com um clamor pela igreja dos nossos dias. O Senhor está te levando para dentro do quarto e o Senhor está te usando para ser nessa geração um instrumento de cura para a velha doente. Jesus está te usando como um instrumento de cura para a velha doente. Jesus está te usando como um instrumento de cura para a velha doente. Jesus está te usando. Recebe esse espírito de curador na presença do Senhor, de uma cura profética para o avivamento. Recebe essa capacitação do Espírito Santo para ser instrumento de cura para a chegada do Senhor na praia de Genezaré. Recebe essa capacitação, recebe unção para ser esse instrumento de cura. Aumenta a unção do Senhor sobre a tua vida. Aumenta a unção do Senhor sobre a tua vida. Aumenta, 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 aumenta. Olhe o Senhor, olhe o Senhor, olhe o Senhor, olhe o Senhor. Derrama óleo, óleo. Ora barrachuria, glórias, 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 glórias. Senhor, nós anunciamos, Senhor, anunciamos a tua chegada. Glórias ao teu nome, Jesus. Leva-nos, Senhor, para esse estado de intimidade. Aleluia. Glórias. Obrigado, Jesus, pela realidade da tua presença aqui. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, meu Deus, ele apareça e eu me constranja
Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.